E aí galera, tudo bem? A gente nota que a bicicleta é totalmente diferente da bicicleta de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. A gente vem notando uma evolução grande aí no mundo do ciclismo. E eu vou salientar aqui e mostrar para vocês 5 das evoluções, das inúmeras milhares de evoluções que o ciclismo teve, que a bicicleta teve. Eu vou passar aqui para vocês 5 que para mim foram as principais, certo? As melhores evoluções que a bicicleta teve nos dias de hoje, tá? E antes de mais nada, antes de continuar com esse vídeo, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Super importante essa interação de vocês para que a gente produza mais conteúdo e que esse conteúdo seja levado cada vez mais para as pessoas, fechou? Vamos lá! A principal evolução para mim, se não a melhor evolução que eu vejo no mundo do ciclismo seria a transmissão de marcha, tá? Antigamente a gente rodava apenas com uma coroa na frente, uma catraca atrás, certo? Uma relação única. A gente vê algumas bicicletas hoje que ainda andam com esse tipo de relação e a gente vê, no caso, o quanto que é precário, eu diria precário não, enquanto que ela não preenche, por exemplo, as lacunas de diferentes terrenos, tá? Então, por exemplo, quando você está com uma relação única, dependendo da relação, você não consegue fazer subidas mais íngremes. Então a bicicleta, muita gente desce da bicicleta quando anda nessas bicicletas mais comuns de relação única, desce da bicicleta porque não consegue, por exemplo, vencer uma subida mais íngreme. Ou a pessoa quer imprimir uma velocidade a mais e não consegue por conta da relação que ela está utilizando, a coroa e a catraca. Então ela não consegue deixar a bicicleta mais ágil porque não tem essa versatilidade que a marcha proporciona. Então por isso que eu acho que é muito importante e foi uma das principais evoluções hoje na bicicleta essa relação de marcha, porque hoje ela possibilita que a gente ande em diferentes terrenos, em praticamente todos os terrenos que antigamente seriam impossível, tá, de se andar, tendo agilidade, tendo conforto, tendo leveza de subir, por exemplo, subidas mais íngremes e a relação de marcha proporciona. Então isso meio que democratizou os locais onde a bicicleta poderia ir, que antigamente só algumas pessoas aí que tinham muita força nas pernas, por exemplo, para fazer subidas, ou para quem, por exemplo, queria ter uma velocidade a mais, mas tinha que girar mais a perna, ter um giro muito alto para ter uma velocidade bacana. Hoje você consegue fazer todos esses terrenos com a mesma bicicleta, mudando só a relação de marcha e aí você vai trocando de acordo com a sua necessidade. Então essa seria uma das primeiras e principais evoluções que eu diria que a bicicleta teve. Segunda evolução que eu tenho para passar para vocês, que também é super importante, inclusive na década de 90 você tinha competições de bicicleta, então não faz tanto tempo assim. As bicicletas não tinham suspensão. Nem suspensão na dianteira, nem suspensão na traseira. Quando eu falo na traseira é aquela suspensão do quadro, tá galera? Antigamente era só as hardtail, rabo duro e a frente dura. Não tinha suspensão nem na traseira nem na dianteira, tá? Era realmente a bicicleta mais rígida. Você não tinha praticamente conforto andando na bicicleta. Todos os impactos eram realmente sentidos pelo ciclista. E além do conforto que a suspensão traz, ela possibilita que o ciclista ande em diferentes terrenos, tá? Quando você anda com uma bicicleta totalmente rígida em locais que tenham, por exemplo, buraco, pedra, a bicicleta ela bate mais, ela soqueia mais e ela quica mais, perdendo assim o contato com o solo. Quando você tem, por exemplo, uma suspensão na dianteira, onde a bicicleta lê melhor o terreno, quando vai atacar, no caso quando você passa num buraco, você não tem a pancada, o retorno da pancada, deixando aquela pancada seca, você consegue ler o terreno, tanto isso na dianteira e principalmente nas suspensões traseiras que traz realmente essa tração maior, você não perde o contato com o solo por conta dessa suspensão. Então ela deixou tanto a bicicleta mais confortável de se rodar, porque você sente menos os impactos, quanto uma bicicleta mais estável e com
uma tracionalidade, no caso não vai perder ali estabilidade, você vai ter a tração necessária para vencer todos esses terrenos irregulares com um pneu em contato com o solo. Você está tendo ali a tração sempre, você não tem, por exemplo, esse pulo da bicicleta, deixando a bicicleta com dificuldade de pilotar. Hoje você tem uma pilotagem muito mais precisa por conta, por exemplo, dessas suspensões. Então eu digo por isso que essa é uma das principais evoluções que a bicicleta teve, tanto suspensão traseira quanto dianteira, super importante para todos esses pontos que eu acabei de falar, beleza? Terceira evolução seria na frenagem. Hoje os freios estão cada vez mais precisos, tá? Antigamente os freios eram freios, por exemplo, de espora ou até de uma forma mais arcaica. Não tinha, por exemplo, praticamente uma frenagem nenhuma, não era uma frenagem eficiente. E logo depois veio os freios Catleve, freio V-brake, e hoje a gente está com os freios a disco. E agora os freios a discos hidráulicos, tá? E hoje a gente vê, por exemplo, uma tecnologia que tem dissipação de calor, tem discos maiores que possibilitam uma frenagem mais precisa, mesmo em altas velocidades. Você não tem, por exemplo, esse sistema de resfriamento, tanto da pastilha de freio quanto do disco, deixa também a frenagem mais responsiva. E isso tudo garante segurança e conforto para o ciclista. Você tem um alto poder de frenagem fazendo o mínimo de esforço possível. Você tem praticamente o poder de travar a sua bicicleta, de frear a sua bicicleta ali apenas com um dedo, tá? Essa questão do freio hidráulico, ela possibilitou esse conforto a mais e, no caso, uma segurança tremenda, tá? Então você consegue, mesmo em alta velocidade, baixar a velocidade da bicicleta em um curto espaço. Então você tem uma eficiência de milhões de vezes melhor do que os freios de antigamente. E isso vem passando tanto para as bicicletas de MTB também, quanto nas bicicletas de speed, que estão tendo essa tendência de adotar, por exemplo, os freios a disco também. A gente está vendo várias bicicletas speed que antigamente não vinham de jeito nenhum com freio a disco, agora estão vindo adotando também essa evolução. Então, frenagem tem nem comparação do que era antes, do que está agora, está uma evolução gigantesca, tá? Outro ponto de evolução, um quarto ponto que eu destaco aqui para vocês, seriam na parte das rodas da bicicleta. Antigamente, as rodas das bikes, elas eram rodas menores e agora tem rodas maiores. E eu queria apontar não só o tamanho das rodas terem aumentado, tá? Que isso é uma questão polêmica. Muita gente na transição da Aro 26 para a Aro 29 não gostou e até hoje não gosta, certo? Há quem diga que foi só uma jogada de mercado aí para as 29. O fato é que elas realmente ganharam o mercado. Hoje praticamente 90 a quase 100% das pessoas rodam de bicicleta Aro 29 hoje, certo? E realmente é uma bicicleta mais confortável de você rodar, é uma bicicleta realmente que tem um ângulo de ataque melhor e você sente menos os impactos aí, tornando ela mais confortável. Mas o ponto que eu queria chegar com relação às rodas, estou falando da evolução também do tamanho das rodas, que isso foi algo que aconteceu de fato no mundo do ciclismo, mas eu falo também da questão do sistema sem a câmara de ar, o que é muito interessante para a pessoa que roda, por exemplo, no dia a dia, para aquela pessoa que está no meio de uma prova e hoje não precisa sair da bicicleta para fazer, por exemplo, um reparo, um remendo, tá? Porque hoje com os sistemas tubeless, até mesmo esses sistemas de selante, que é esse ponto onde eu queria chegar de evolução, tá? Que você consegue, sem sair da bicicleta, vedar o furo da bike. A gente sabe que o prego mais comum de bicicleta é o pneu furado e você consertar isso sem sair da bicicleta é incrível, tá? Principalmente você, por exemplo, que vai de casa para o trabalho, um furo pode ser o teu atraso para chegar, no caso, você chega atrasado no trabalho por conta de um furo, tá? Você perde uma reunião, perde alguma coisa, ou então você que está no meio de uma prova e aí cada segundo conta. Então o fato de você não precisar ir descer da bicicleta, trocar a cama de ar, fazer remendo, ou então fazer todo o reparo, encher a bicicleta, você não ter esse trabalho é muito bacana e eu aponto isso como também uma das grandes evoluções
que trouxe conforto, segurança, eu diria, porque você não precisa ficar exposto às vezes no meio de um trânsito ali, um local mais deserto, para fazer um reparo na bicicleta, você fica mais vulnerável, então traz uma segurança a mais também. E, no caso, uma comodidade gigantesca de você não precisar ir sair da bicicleta para fazer o reparo do seu pneu. Então, aponto isso também como uma das grandes evoluções que teve no mundo do ciclismo. E, para finalizar, em quinto lugar, eu coloco aqui os materiais que foram mudando ao longo do tempo. Eu estou falando do material que compõe a bicicleta. Hoje, mais comumente, a gente fala do carbono, tá? Aponto isso como evolução porque foi algo que trouxe a bicicleta para outro patamar, quando eu digo em relação a uma bicicleta mais confortável e uma bicicleta muito mais leve. Então você tem hoje um equipamento, diria, visualmente gigante, tá? Com vários artifícios ali, com muitas opções de marcha, uma suspensão incrível e tal, com um peso ínfimo. A gente tem, por exemplo, o nosso Henrique Avancini numa bicicleta impecável, incrível aí, uma bicicleta com menos de 10 kg, 9,5 kg, eu acho, a bicicleta é full suspension, entendeu? Então, o carbono, esse material, ele trouxe para o mundo do ciclismo um equipamento muito mais eficiente, muito mais confortável e extremamente leve. Sem contar na questão dele ser mais maleável, no caso você aguenta mais torção, fazendo assim com que a durabilidade nessas bicicletas de alta performance seja maior, no sentido de que o alumínio, por exemplo, não aguentaria tanta torção quanto o carbono, tá? Então ele vai te dar essa leveza, vai te dar essa durabilidade e o conforto, tá? Então aponto isso sim como uma das melhorias, tanto na questão de que hoje a gente tem quadros de carbono, guidão, canote, vários componentes de carbono, até o próprio raio da bicicleta, a roda da bike, enfim, tem muita peça de carbono aí que deixa realmente a bike com um peso surreal, que a gente nunca imaginaria que uma bicicleta do tamanho que é hoje pesar o que pesa, fechou? Então, esse é o quinto ponto que eu destaco aqui como uma das maiores invenções. E você, qual é, no caso, a principal evolução, a principal invenção no mundo do ciclismo que para você é super importante? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, fechou? Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer passar algum conteúdo para a gente, nosso telefone, nosso celular, nosso WhatsApp, tudo vai passar aí embaixo, certo? Para a gente manter um contato aqui. E, no caso, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Curta esse vídeo porque a gente está passando um conteúdo, o YouTube vai entender que a gente está passando um conteúdo relevante e vai passar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então ajuda a gente aí, dá o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo ou com amiga aí, porque é muito interessante saber dessas evoluções e saber o patamar que hoje o ciclismo está, e que é muito interessante para a gente usufruir de toda essa gama de tecnologia que está à nossa disposição. E também, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo sobre tudo aí do mundo do ciclismo para vocês. Então deixa a tua inscrição feita, você não vai se arrepender, é conteúdo toda semana e você vai ser avisado quando a gente postar vídeo novo, fechou? Um abraço, até o próximo vídeo.